Sejam bem-vindos a mais um episódio da Conexões Reais, podcast voltado para trazer consciência para você. Eu, Alessandra Ramos, estou aqui com a Flávia Old e hoje temos duas convidadas incríveis aqui, né, Flavinha? Sim, tudo bom, Ali? Então, hoje nós temos assuntos fantásticos para falar e eu acho que uma história muito bacana, muito impactante, que é uma história real, né, de uma sobrevivente de uma relação abusiva aí, com a Cláudia Carvalho, querida psicóloga que é especialista em relações narcisistas e que vai dar também fazer essa intervenção e explicar para a gente por que da ação dele, por que da reação dela. Acho que vai ser muito bacana, né, esse nosso episódio hoje. Sim, hoje nós estamos aqui com a Cris Upa, que é uma sobrevivente, aí vai contar a sua história. Acho que nada melhor do que você, né, Cris? Se apresentar, contar ali um pouquinho da sua história. Então, você já falou, né? Sou a Cris. Eu moro aqui em Curitiba, vai fazer 3 anos agora, em outubro. E eu, literalmente, vim fugida para cá, né? Um belíssimo dia, meu ex-marido, pai dos meus 5 filhos, frutos de estupro, né? Muitas vezes. E sob ameaça, eu vivia sob ameaça. Mas um belo dia ele se achou no direito de me furar 18 vezes com uma chave de fenda. Ele simplesmente me manteve num cárcere, rodando comigo e com uma das minhas filhas por 6 horas. Eu toda furada, não conseguia enxergar nada. O olho inchado, o rosto inchado. E foi uma luta para sair daquela situação naquele momento. Eu olhei para o céu e pensei, meu Deus, como que eu vou sair daqui hoje? Eu achei que não tinha, achei que ali tinha chegado o meu fim, né? Falei, não tem como sair daqui. Se eu sobrevivi 20 anos às ameaças, à tentativa de fazer alguma coisa, a ameaça de faca mesmo dentro de casa com os meus filhos, naquele momento eu não via a solução. Mas aí, por destino, Deus, talvez, minha filha também, que teve um sangue frio bem forte assim, para negociar com o próprio pai, e a gente conseguiu sair viva daquela situação. Viva, mas com ela presa. Porque eu estava dentro do hospital, na frente de um policial, e eu não podia contar o que estava acontecendo, porque ele estava com ela. E eu fui ameaçada, fui coagida na porta do hospital, que se eu contasse, ele matava ela. Sim. E aí ele subiu com ela, e eu fiquei sem saber, meu Deus, o que está acontecendo com minha filha? Eu naquela situação, sem saber o que fazer, sem saber para quem recorrer. E ali começou a minha história de virada, né? Apesar de achar que não tinha fim, a gente conseguiu, de uma forma milagrosa, que hoje eu falo é um milagre, milagres existem. Sim. Eu consegui fazer a denúncia. Meio que assim, você vai fazer. Meio que obrigada. Meio que obrigada, porque no outro dia, não sei por que cargas d'água isso aconteceu, a gente às vezes para e pensa, eu e meus filhos mais velhos, meu Deus do céu, como que ele, do jeito que era, totalmente manipulador, concordou com aquela situação no momento de nos levar para a casa de uma amiga, a única amiga que minha filha tinha. E lá, no outro dia, eu contei para os meus pais, não aguentei, meus pais moram aqui, eu não aguentei. Aí minha mãe falou para mim assim, espera aí um pouquinho que eu vou ver uma coisa. Deu meia hora, tinha um amigo do meu irmão na porta da minha casa, da casa que eu estava, né? Falando, vamos para a delegacia agora, você não vai deixar passar. E eu e minha filha denunciamos, fizemos a denúncia. Ao mesmo tempo que eu denunciava na delegacia, minha mãe ligou para o meu ex-sogro, na época, e colocaram o filho no avião para fugir. Sim, entendo. Teve o apoio Até da hoje, família, né? para encobrir o crime. Isso. Sim. Meu Sim. Deus. E você era casada há 20 anos. E conta, assim, o início, né? Na segunda parte, você vai contar da tua cura, né? Dessa tua recuperação fantástica. Esse teu renascimento, a gente pode dizer, né? Sim. Mas como que começou? Como que era essa tua relação no início? Como que vocês se conheceram? Acho isso bem bacana a gente saber, né? Daquilo que a gente falou no outro podcast, dessa relação abusiva, como que ela nasceu? Então, eu trabalhava no shopping. Eu era uma funcionária de confiança do shopping Campo Grande, que eu venho de Mato Grosso do Sul, né? E eu conheci ele lá. Como eu trabalhava muito, minha vida era o shopping. Então, nas minhas horas vagas, eu ia em algum lugar de algum amigo que trabalhava lá também, para espairecer, né? Porque eu trabalhava muito.
E numa dessas idas, eu conheci ele. Ele todo estrelinha, cantava. E aí tava lá cantando no karaokezinho do shopping, aquela coisa assim, né? Ah, conheci o príncipe encantado. A bobinha, né? Você não era casado, nunca tinha sido casada antes? Nunca tinha sido casada. Ele é meu primeiro casamento, meu único casamento também. E, 19 anos, né? Sempre muito bobinha, porque eu era de interior de cidade, né? Você acredita que existe o príncipe encantado. Então, família de sitiante, de, né, pessoas que cultivavam a terra e tal. Ah, eu vou para a cidade, vou conhecer uma pessoa e vou viver feliz para sempre. Conheci o meu feliz para sempre. E aí, em 9 meses, eu já estava casada e grávida. Pode falar. Vamos por partes. Percebe isso, que isso é das bandeiras vermelhas de um relacionamento abusivo. A velocidade. É a velocidade. Sim. Se um relacionamento pula as etapas, vai muito rápido, isso é uma bandeira vermelha para se levar em conta. O relacionamento abusivo, patológico, ele tem como característica essa velocidade, A pressa. essa rapidez. Por quê? Porque o abusador tem pressa. E ele não quer que a pessoa pense muito Ele também. não quer que ela pense, ele quer bombardear, fazer com que ela não tenha aquele tempo de analisar as situações. E também porque ele tem pressa, porque Ele precisa dá relaxar. trabalho para ele Muito segurar tempo, a né? máscara. Segurar a máscara dá trabalho. Sim. Aí eu tive Então um ele tem pressa de prender a vítima. Sim. Eu tive um agravante ainda, porque nessa época, a gente sempre acha que a casa dos pais não é legal, né? E a gente tem esse sonho. Quer sair daquela situação. Liberdade. Que é a liberdade, exatamente. Vou conhecer alguém, vai ser tudo uma maravilha. Então, eu tinha essa pressa. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, um namoro, de bastante tempo. E ele tinha casado. E a namorada dele estava grávida. E você queria também. E eu queria também. Então, Quer ficar tipo por assim, baixo, né? Exatamente. Era tipo, sabe, o primeiro amor da infância, da adolescência, que a família inteira te adora e tal, mas não dá certo. Então, eu não queria ficar por baixo, eu queria mostrar que eu estava bem. Então, você estava já vulnerável, porque Vulnerável. uma das vulnerabilidades da mulher também é essa, de passar por uma situação de perda, né? Uma separação, uma situação estressante na vida, que ela está mais fragilizada, mais vulnerável mesmo. Então, esse também é uma porta de entrada que a mulher tem que cuidar. Quando ela acabou de sair ou está ainda numa situação de estresse, numa situação em que ela houve uma perda, um luto, ela está mais propensa a cair nessas armadilhas, nessas ciladas, vamos dizer assim. E eu falo assim, ouvindo agora, né, com informação, ouvindo informações de vários tipos de profissionais, eu vejo que realmente eu entrei numa cilada. Porque quando eu conheci, uma semana depois, a mãe dele estava na porta do meu trabalho falando que eu era uma gracinha. Aquele abuso familiar, né? Total. Existe. Claro. E assim, eles eram tão parecidos que ele falava mal dela pra mim e ela falava mal dele pra mim. Tipo assim, exato. Não, minha mãe é muito difícil de conviver. Meu filho é muito difícil de conviver. Mas eles não se desgrudam. Você vê que eles são iguais. Sim. Então, aqueles comportamentos, porque você tem que fazer isso, você é fofa, nunca vi ele apresentando alguma namorada dessa forma. Ele deve estar apaixonado. Ele deve estar apaixonado. Ele quer ir embora com você. Eu tinha sido promovida a gerente de uma loja. E eu ia para Presidente Prudente assumir essa loja. E eu fui. Só que não durou uma semana. Porque ele queria ir comigo para o trabalho. Então, ele ficava na porta do meu trabalho. Até que controle já desde o início, Desde o início. E, nossa, não... Isso com quanto tempo que vocês estavam casados? Isso no comecinho, nem casado ainda. Não. Você vê mais uma bandeira vermelha, né? Sim, só que eu, assim, hoje eu avalio. Meu Deus, como eu era boba. Era cuidado pra você. Ele cuida de mim, ele me protege. Sim, porque pra mim... era aquela coisa do conto de fadas. Eu sempre fui assim, eu sempre tive a mentalidade muito fértil, assim. Isso existe, isso pode acontecer, o amor verdadeiro pode acontecer. Eu era uma bobinha. Eu digo, eu era uma bobinha.
Isso, eu a própria mídia, né? A própria Sim. cultura Romantiza nossa, esse romantiza controle. Os filmes, Controle mascarado de cuidado. Esse os amor desenhos, romântico, os desenhos né? das princesas, que hoje até os desenhos já mudaram, elas são guerreiras, elas são solteiras, elas já mudaram, mas exatamente. nessa fase era Era a aquela- Cinderela, a Branca de Neve, Já estavam o incutindo príncipe. na mentalidade da mulher Sim. que para você ser feliz você precisa De alguém, de um homem, né? Então, E até mesmo a cobrança familiar, né? Porque, assim, vindo de uma família de pessoas que cultivavam a terra, né? Sitiantes, fazendeiros, essas coisas assim. Tinha aquele... não, porque minha filha tem que casar, Sim. ter filhos e seguir, É o né? modelo familiar. O modelo né? familiar, Tradicional, exatamente. patriarcal. Eu venho dessa cultura muito forte. Isso fica arraigado em você, Sim. né? E aí, eu venho de uma cultura também e de uma religião que Você veja, mais um você fator, tem né? que aguentar. Porque é teu karma. Não é você estar bem, Incrível. é o teu papel como mulher, né? Sim. Você veja esses fatores que a gente falou, né? Os fatores Se você- sociais, até educacionais. hoje, né? Claro a gente que sim. vê incutirem na mulher isso. A mulher edifica o lar. A mulher que tem que faz o aguentar, homem. a mulher Sim. faz o homem, a mulher tem que aguentar, a mulher sábia aprende a mudar esse homem. Isso é toda uma Ou seja, construção Cris, social. você era um combo, né? De suscetibilidades aí, Combo né? de tolerância, para tolerar, né, esses abusos. Hoje eu sei que eu sou extremamente empata, porque eu sou até hoje. Então, Não assim... vai mudar, né? Não, agora eu aprendi a me Aí você vai policiar. aprender, Sim. porque eu falei, você vai aprender Sim. a gerenciar Pera esse lá. super traço seu. Sim, eu sou empata. Tô, né, avaliando essa situação, que talvez pode ter uma coisa legal. Tá, mas até que ponto isso vai me machucar? Me machucar. Exato. Fazer essa Você vai diferenciação, aprender. né? E quem merece, esse Sim. merecimento com o tempo e tudo. Mas enfim, e aí? E aí veio o primeiro filho, né? O primeiro filho. O primeiro filho foi desejado, vocês queriam. Não foi desejado, mas ele veio, né? Porque a gente sabia que ia vir, né? Não, mas Vocês assim, não planejaram. não planejamos, Mas na gravidez ele já me deu alguns sinais, assim, de nervosismo, vamos colocar. Nervosismo extremo, né? É uma má educação, uma briga muito feia com o pai ou com a mãe, que ele tinha muito isso, uma jogada de capacete longe que quase me acertou. Então, assim, sabe essas explosões de personalidade? Ele está nervoso. A mãe sempre tinha uma desculpa. A justificativa. A né? justificativa. E você, se não aceitasse, meu Deus, né? Como que você não entende que o homem Exatamente. fica nervoso? Né? Sim. Então, veio na gestação o primeiro empurrão. Né? Na gestação veio o primeiro empurrão. E depois do primeiro empurrão... Mas a máscara dele, você caiu assim, quando você conseguiu ver que ele não Nesse era aquele empurrão, príncipe, você já viu? Já foi antes da gravidez? Não. Ou foi na gravidez? Não, eu fui muito cega. E não foi nem na gravidez. Foi depois. Não, foi muito depois. Mas ele não passava assim uma forma de, eu sou mais rebelde, mais estourado mesmo. Sim. Então daí a gente Tipo, acaba homem tolerando. assim, homem entende? assim. Mas ele Homem bravo. Você né? faz... Ele você que me fez fazer Também, isso, né? muitas Aquela vezes. desculpa. E aquela coisa, eu fiz tal coisa porque os meus pais não me entendem. Justificando as atitudes, né? Erradas. Sim. Então, porque saiu do controle. Muitas vezes meus filhos foram cobrados por ele dessa forma. Vocês estão sofrendo porque sua mãe não fez de tal forma. Então, assim, eu digo aí, na primeira gestação, foram algumas coisas. Eu passei muito mal, ele era muito grosso, ele não ligava, ele não... Né? Ele não tinha aquela... Você se sentia diante disso? Você tinha essa... Se você é o jeito dele, porque ele é homem, ele é assim, ou você já se sentia que alguma coisa estava errada? Você tinha assim um feeling ou um pressentimento? Eu até tinha, mas eu anulava isso. Por quê? Aquela região de Mato Grosso do Sul, infelizmente, é 10 vezes pior que aqui. A cultura machista lá é muito grande. Bem enraizado. Sim. Então, assim, lá, o que a gente escuta... Gente, isso é falado nas escolas. Eu já filmei isso com as minhas filhas depois, mais tarde. A mulher tem que crescer bem, né? Educada, para servir a um marido, para servir a um homem. Que naquela região, espera-se que o quê? Que a sua filha case com um fazendeiro rico e mantenha aquela cultura que é daquela região. Então, assim, as tias dele falavam assim, homem trai mesmo.
Tá vendo? Essas frases. Você tem que aguentar. Porque todo homem é assim. Homem pula cerca, todo Sim, homem é normal. Mentirinha normal. É normal. Mas ele ama você, ele trai, mas ele ama você. Mas você tem tudo. Isso. Ele cuida da família. Ele cuida. Mas no Ele é um caso, bom ele não pai. cuidava nada. Tá te faltando alguma coisa. E era aquilo. Ele era um lorde fora de casa. Sim. Como todos. Um lorde. Nossa E Senhora. se você falasse alguma coisa contra ele, você é louca. Deus me livre. Ele é um cavalheiro. Não, é um ele me jeito, batia. É. Até quando as crianças se machucavam, ele me batia. Tá. Culpa tua que ela se Culpa machucava. minha, porque eu não cuidava direito, eu não era uma boa mãe. Aí, nas crises, às vezes de 2, 3 dias, a mãe dele falava assim, olha, ou você dá um jeito, ou eu mesma vou tomar os filhos de você. Então, eu era ameaçada de 2 formas. Porque eu era uma péssima mãe. Claro, você não dava conta dos teus Sim. filhos, né? E eu deixava ele nervoso porque eu era uma Ah. péssima mãe. Porque eu era suja, porque eu era porca, porque eu não dava conta da casa porque tinha filho para cuidar, né? Mas ele não trocava uma fralda. Então a culpa de tudo era minha, das explosões dele. Ô, Cris, você disse que começou essa relação, você era independente. Tinha e trabalho. depois que você entrou nessa relação, que Saí aconteceu? imediatamente. Daí você saiu, parou de trabalhar. Saí imediatamente. Qual foi a desculpa? Vamos trabalhar juntos. Construir a nossa família. Eu tenho uma cartinha, gente, tão fofa. Tenho uma cartinha, eu rasguei agora. Mas eu tinha uma cartinha dele falando... nós vamos sair, vamos construir a nossa família, vamos trabalhar, vamos ter o nosso negócio. Love bombing aí. E, total, né? E você teve daí com que diferença o segundo filho? Quantos anos depois? Ou quanto tempo? 2 anos de 2 diferença. anos. E durante esses 2 anos com o primeiro filho, como que era? Esse padrão. De Eu acho assim, violência verbal. mesmo padrão, verbal, aí era aquilo. Eu demorei muito para falar assim, olha, isso está errado. Porque na minha cabeça, eu era uma mulher, estava casada, tinha filhos e eu tinha que aceitar independente do que acontecesse. Claro, Por quê? Porque Deus mandou você ficar junto, independente do que, né, acontece. Até que a morte os separe. Então, eu vim dessa cultura. Então, se eu tinha filhos, para onde eu ia? Quem ia querer me aceitar em casa de uma novo? mulher cheia de filho, quem é que vai querer também? Ele cansou de Não é jogar assim? isso na minha cara. Nunca ninguém mais vai te querer porque você tem 5 filhos. Então, assim, isso eu ouvi demais. Mas até o 3º filho, eu ainda vivia naquela. Ele tinha as explosões e aí eu aceitava, eu vou melhorar, vamos mudar. A solução dele era mudar. Sempre aquilo do que você falou do reforço intermitente, né, Cláudia? De Uma hora ele melhorada. era Mas bom, mudar, outra hora ele era Sim, mal. mudar de cidade. Mudar de local. é isso que De eu ia falar. local. cidade. Aí ele fingia o maior... Nossa, eu não tô bem. Eu preciso mudar de ares. A família acreditava. Ia lá, manipulava tudo. Pagava uma mudança pro filho tomar novos ares. Então, é um reforço das coisas negativas. Eles faziam isso. E aí Ele, íamos pelo nós. jeito, era o filhinho da mamãe. Filhinho então, da né? mamãe, total. Ele foi a mamãe teve a capacidade de ir na minha mãe falar que eu estava atrapalhando a carreira de estrela do filho. Ah, tá. Então, assim, eu era culpada de Não, tudo. De tudo, absolutamente de tudo. E nessa, cada filho nasceu num estado. Tá. Eu tive 5 filhos, gente. 5 5 filhos nasceram em lugares diferentes. Porque ele ficava... E como que ele era no trabalho dele? Qual o trabalho? Ele não tinha. Você que sustentava. Os pais sustentavam, né? O pai dele, a mãe dele, sempre estavam contornando a situação Você do filho. parou de trabalhar total depois que Eu teve parei os de filhos? trabalhar, mas eu tentei sempre fazer alguma coisa. Eu nunca fui aquela, eu tô aceitando a minha situação. Então, mesmo com ele me vigiando, sendo aquele segurança armado que anda do lado e não te deixa conversar com ninguém, eu sempre tive o meu dinheirinho. Só que, muitas vezes, esse dinheiro... Aí depois nós trabalhamos juntos, né? O sonho de consumo, o casal trabalhando junto. Numa multinacional, não vem ao caso, vendendo produtos e tal. Só que assim, se eu entrasse para atender alguém, ele entrava junto. Nossa. Eu não tinha aquele tempo nem de atender os clientes. Eu não podia conversar com ninguém. Não, Porque eu acho que ele tinha medo De eu você revelar alguma coisa. Exatamente. Então, a gente era o casal perfeito, Você era gente. vigiada... Constantemente. Constantemente. Você Constantemente. vivia num estresse constante. Sim. Hoje, entendendo, eu me sentia num campo de batalha o tempo todo. Porque, assim, eu não sabia... Alerta o tempo todo. Sim. Eu não sabia como ele ia acordar. Era aquela... Eu dormia, quando dormia, eu não sabia como ele ia acordar. Então, eu tinha que pisar em ovos já logo cedo. Exatamente, é isso que eu ia falar. Meu Deus, o que eu falo?
Porque se eu falasse alguma coisa, de Errado. repente podia ser uma batida na porta Aqui- e acabava o dia. Ali era o gatilho para alguma coisa. Sim. E daí a mulher vai aprendendo A a lidar lidar com com esse isso. homem, Se cada vez pisando em abrindo ovos. mais mão das suas coisas Exatamente. para não ferir. Ela vai pisando em ovos, aprendendo. Não posso falar isso, porque senão vai dar aprendendo briga. a Não evitar posso o fazer conflito. isso. Exatamente. Exatamente. Então, eu aprendi muito bem. Por isso, assim, eu sou totalmente tolerante. Então, assim, eu tolerava tudo. Por quê? Em nome dos meus filhos. Sim. Porque eu casei, eu tenho que aguentar. Porque para onde eu vou agora? Aí eu fui cada vez entrando mais num buraco que daí a gente já não conseguia mais fazer nada de dinheiro. Nossa. E ele fazia não deixar dar certas coisas. Então, assim, eu tentava, por exemplo, vender um pano de prato. Vamos supor, é um exemplo. Eu conseguia, por algum tempo. Mas como eu não tinha um círculo de influência, que cada vez eu fui ficando mais isolada... Isolamento, né? Que é outra característica. Até né, dos meus da pais, exatamente. E aí, eu não vendia para ninguém. Então, eu fazia, investia lá, às vezes, minha mãe mandava um dinheirinho para ajudar. Não ia para frente. E daí, nessa situação, os pais dele ajudaram? Ajudava. E aí, eu tinha que, às vezes, para não morrer de fome, né? É uma codependência gigante, Sim, né? tá. Também, porque a pessoa ele Sim. continua sendo dependente, Sim, é uma retroalimentação. Ele tinha um estilo de vida parasitário. exatamente. Tem até total. hoje. Medo. Tem Mas, até hoje. E mas quando esse comportamento dos pais também, né? Bem, muito Claro. deles, Sim, muito é, de exatamente. Que codependência. é mantendo Os pais a dependência reforçavam, da, né? da, da Sim. Os pais pessoa. reforçavam Sim. isso, né? Tá. Durante 20 anos que eu fiquei com ele, eu só vi reforço. Nada de... Nada. E qual era o sentimento? O que você sentia nesses 20 anos? Você achava que o amava? Até 10 anos de casamento, sim. Tá. Até que um belo dia, ele decidiu sair de casa. Só que o sair de casa dele era só para ter outras mulheres. Porque ele mesmo... E eu, assim, gente, é uma coisa tão extraordinária quando você está naquela situação que você se deixa levar pelas situações e depois você pergunta, como que eu fiz isso? Como que eu Onde aceitei? que eu estava com a cabeça? Eu falo que é uma realidade paralela. Pois sim, exato. tem coisas que eu me lembro, tipo, ouvindo pessoas falarem, né, hoje que eu lido com isso diariamente, né, com situações de violência, meu Deus, realmente aconteceu isso comigo. Coisas que esqueci, mas que eu também passei. Por exemplo, como que eu aceitei que ele alugasse 2 kitnets? Eu morava numa kitnet, no mesmo prédio, e ele também. Então, ele tinha o quarto do motel dele, mas à noite ele ia vinha pra ficar com os filhos e procurava o quarto Sim. da mulher. Porque eu Nossa. nunca deixei de ser a mulher. Sim, Só que ele tinha um quarto anexo. sim. Ele tinha Então. toda a liberdade. Sim. O bom dos dois mundos. Exatamente. Pra E isso. como eu aceitei aquela situação? Porque eu achava que amava. Só pode. E que tinha que dar certo a qualquer custo. E o achar Exatamente. que amar é até interessante, que, na verdade, é o sentimento da dissonância cognitiva que você tem ali, que você não sabe identificar realmente o que você sente para aquela pessoa, que você fala assim, mas se eu aceito é porque eu amo, Exato. né? Se eu aceito Sim. essa situação é porque eu amo. E a gente pode falar, né? Que as mulheres, as pessoas em geral, né? Elas confundem apego com Apego amor. com amor. Sim. Apego é uma coisa, amor é outra. Aquela coisa, eu não consigo deixar, então eu amo. Sim. E aquela imposição também, tipo, nossa, gente, eu tinha 3 filhos. O que eu ia fazer? Eu me sentia mal porque parecia que eu tinha tido uma falência da minha família. Era uma falência familiar. Tá. Tipo, eu não consegui fazer com que ele mudasse, né? Porque o papel da mulher é mudar para alguns, né? Ser o centro de reabilitação. Sim, eu não conseguia fazer ele mudar, então eu estava falindo como uma esposa. E também existia Fracassando. uma outra situação, que era você encarar um luto, a morte dos seus sonhos. Como Exatamente. você disse no começo. Sim. Que você tinha o sonho de casar, de formar uma Sim, família. exato. E aceitar que isso tudo é inaceitável, na verdade, era você aceitar esse luto, vivenciar esse luto, né? Porque uma separação não é simplesmente uma separação, é a morte de sonhos, Exatamente. de planos da mulher. Exatamente. Não é só separar e pronto. Projeções, tudo que Às você vezes, imaginou. às vezes o sofrimento da mulher e a dificuldade dela deixar o relacionamento justamente é porque ela admitir matar esses sonhos, Um viver esse fracasso, luto, talvez, tipo, né? aqueles castelos que eu construí,
nada deu Sim. certo. Então, ela passar por esse luto mesmo, é um luto. Ela carregar a culpa, o fracasso e a incompetência. Sim. Então, isso era muito forte para mim. E a morte dos sonhos. É triste, ninguém né? quer isso. É a morte É. dos sonhos. E quando que ele começou a te agredir fisicamente? Isso Quando- sempre teve, na verdade, né? Na empurrões. segunda, sim, empurrões. Eu na segunda gestação ele deu um chute na minha barriga. Eu tive descolamento de placenta e eu fui no chão, eu estava deitada no chão, ele me chutou. Foi a primeira vez assim, uma agressão mais forte que afetaria um dos meus filhos, né? E eu fui parar no hospital, né? Ele saiu com o Ian, que é o meu filho mais velho. E eu fiquei sozinha em casa passando mal. E foi terrível, né? Você pensar que a pessoa que você ama até então, né? Ela tem a capacidade de chutar a sua barriga com o teu filho lá dentro. Eu, assim, hoje eu tenho certeza que mesmo ele usando os filhos como desculpa para algumas coisas, ele nunca amou de verdade os filhos, né? E era aquilo, eu falei, acho que até para ler na live que a gente fez. Eu nunca podia mostrar que eu sabia de alguma coisa. Se eu demonstrasse que eu sou, a cor da tua blusa é tal cor porque foi um processo assim, 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 não. Eu tinha que me fingir de burra. Tinha que sempre ele desqualificava como Sim. se não tivesse capacitação, sim. né? Eu fazia bolos. Durante muito tempo eu me mantive assim, com bolos. E eu recebia muitos elogios. Eu tinha um dom para aquilo. E não fui eu que ensinei. Fui eu que ensinei. Ah, sempre ele é o principal, né? Sim. Ele não admitia ser assim em nada. Nada. E nem com os filhos. Se os filhos falassem, eu aprendi a fazer tal coisa, às vezes ia contar tudo animadinho. Mas tem isso, 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 isso. Sempre um defeito. Mas é porque tá no desqualificação DNA. o tempo todo. Sim, o tempo todo. Provavelmente, não tenho dados ainda, mas provavelmente tem vários indícios aí que ele seja uma pessoa narcisista. Eu tenho total certeza. Uhum. E ele batia Porque- nos filhos? Sim. Sim. Batia, ameaças também, agressões, cortava a nossa internet, deixava a gente sem Castigo meio do de silêncio. comunicação. Castigo do silêncio, Você fechava a passava porta. Por todos os tipos de abuso. Todos os Provavelmente tipos de você abuso, passou. Nossa, infelizmente. um ciclo completo, né? Abuso psicológico, abuso Moral, patrimonial. moral, patrimonial, Sexual. físico, Sexual, sexual. Tudo. Todos Que os até tipos então eu de não abuso. sabia que era. Eu não sabia que existia estupro marital. Importante falar sobre isso. Sim. E eu era estuprada. Você Eu não- era E estuprada. você estava dormindo e ele acordava ou só Não. simplesmente não queria? Muitas vezes eu fazia simplesmente para dormir. Porque eu era coagida. Você faz porque... Pra ter paz. Ou ele usava estratégias. Meu filho mais velho tem distúrbio de sono. Porque ele vigiava à noite. Ele não sabia o que ia ser. E ele tinha medo Que acontecesse. que acontecesse alguma coisa. Porque muitas vezes o pior era à noite. Porque ele queria. E muitas vezes eu não queria. Como é que eu ia querer algo depois de um tempo já, né? Isso depois de um tempo. Como é que eu ia querer algo com uma pessoa que fazia tudo aquilo com a gente? Sim. Né? Nossa, não tinha condição. Não tinha condição. Então, assim, muitas vezes, se eu fechar meu olho, eu consigo sentir a respiração dele em cima de mim. Percebe? Sim. Esse é ainda um sintoma do estresse pós-traumático. E leva, Naquelas e é um imagens processo, leva negativas tempo. nesse Já caso, levou, pense bem, quantos anos faz que você saiu? Vai fazer 3 anos. Então, percebe? Ela ainda tem sintomas Sim. do estresse pós-traumático. Eu falo que eu levei 5 anos para conseguir tratar mesmo o estresse pós-traumático, porque é algo que mexe com a sua estrutura. Sim, é terrível, assim. Mexe com o seu psicológico de um nível que você está vivenciando aquilo. Até o ano passado, eu ainda tinha momentos que eu parava no meio da rua, parecia uma doida, né? Porque quem não sabe, né, acha assim, nossa, essa Você menina dava uma tá com algum crise problema. de pânico. Eu fazia isso. Isso foi Se o dia protegendo. que ele me furou 18 vezes com uma chave de fenda e eu me protegi com esse braço. Então, pegou a maioria na cabeça, mas pegou na perna, pegou aqui, pegou toda essa região. A maioria está na cabeça, mas foi a hora que eu me protegi. Então, às vezes, eu me pego Fazendo esse isso. movimento. Fazendo esse É movimento. muito natural, né? Muito Sim. intuitivo. Inconsciente. Se vem alguma coisa ruim, uma memória ruim, Você já faz assim. Você já Esse fica movimento. hipervigilante. Você já, E ele já fumava, aprendeu a ser.
bebia? Usava Não alguma bebia. medicação, Não droga, bebia. nada? Não, gente, era o homem perfeito. Perfeito. Sim. Acima de Educado, qualquer voz suspeita. mansa, Voz não mansa. gritava, educadésimo, inteligentíssimo. E ele realmente era inteligente. Simpático, Simpático, carismático. Quantas vezes eu fui trabalhar, né? Ou ele ia me acompanhar em alguma coisa. Ah, mas eu só vim para cuidar. Ou eu vim para trazer os filhos para ficarem perto dela, porque eu amamentei, né? Ah, Muito sim, tempo. Então ela tinha que... Sim, eu tinha que amamentar, eu tinha que ver meus filhos, né? Ah, o casal perfeito, que bonitinho. Ele tá aqui Que com amor. todos Ele os é filhos. super parceiro. Aham, Né? super parceiro. Meu Deus. Só Deus sabe o que acontecia quando fechava a porta da minha casa. Muitas vezes não tinha o que comer, né? Quantas vezes eu amamentava e a barriga roncava, porque eu deixava para os pequenos, né? E ele não fazia nada. Ah, mas não tem comida dentro de casa. Ai, eu não sei o que acontece. Eu não me sinto motivado a sair para trabalhar. Nem os filhos me deixam motivado. E você entra no estado de refém, né? Porque você Refém. fica ali... Refém E é uma coação, assim, Sim. de uma forma que as pessoas pensam... Mas como assim? Ela estava em cárcere privado, mas ela não estava trancada, ela podia fugir. Só que você não entende que o cárcere privado é aqui. Tá aqui. O medo que Sim. você sente, o A pavor... coação que esse cara provoca. Sim, a ameaça, a chantagem, né? E isso se estende, como você falou, teu filho ficava hipervigilante, Sim. né? Então Uma repercussão. isso se estende aos filhos também, Sim. que é algo que a gente vê muito e que eu falo sempre, estou alertando as mulheres. Ah, porque muitas mulheres, eu não quero separar, porque eu não quero que meu filho fique longe do pai, Porque que ele eu é não bom quero pai. que eu não quero que meus filhos cresçam sem o pai. Mas os danos que eles causam aos filhos é 1000 vezes, é muito maior do que se não tivesse a junto. separação. Seria uma do que separação viver saudável, separado, separada, né? é verdade. Então, essa ideia da mulher, eu não quero que meu filho fique longe. O dano causado perto É muito maior. Sim, é muito maior. E aí, quando deu 10 anos, eu falei que ele saiu de casa, né? Teve as suas aventuras e tal. Aí o pai dele um dia chegou e falou assim, olha, eu não consigo mais pagar 2 aluguéis. Nessa época, eu tinha minha fábricazinha de bolo. Eu morava em Brasília nessa época. Eu tinha alguns amigos, às vezes a gente conseguia ir num centro espírita, que nós íamos lá, a Federação Espírita Brasileira. Só que, tipo assim, tudo vigiado. Tudo vigiado. Ele sempre arrumava briga também com as pessoas. Eu ficava contornando as situações. E lá eu tinha alguns amigos que me ajudaram com essa questão de ganhar um dinheiro, né? Eles desconfiavam, só não falavam, né? E, então, eu fiz um círculo de amizade ali, vigiada, e eu conseguia fazer marmitas para vender. E eu vendia no Senado. Então, eu ainda brinco, né? O Sarney já comeu meu bolo. Então, assim, e era muito bom. Então, todo mundo gostava muito. E eu era muito fácil de fazer amizade. Então, todo mundo gostava de mim. E isso pra ele também Era um terror, porque horrível. gente, na frente dele eu era uma. Sim. Nas costas eu era outra. Tanto que quando eu vim para cá, eu tive que passar por uma ressignificação da minha própria identidade, porque eu falo que como eu não podia conversar com os meus filhos dentro de casa, meus filhos tiveram que me conhecer de novo. Sim. Ou nem conheciam, Não conheciam. não é? Quando eu saí dali, que eu comecei a mostrar que eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de fazer de tal forma, eles estranharam. Porque não era a mãe que eles conheciam, porque eu não era eu. Eu era só um espelho, era um reflexo do que ele era. Você não existia, né? Naquele Não. relacionamento. Você não tinha voz Não. ativa para nada. E aí, voltando para não perder o fio, ele saiu. E aí o pai dele simplesmente falou, não dá mais, vocês vão fazer o que eu não consigo pagar, vai ter que morar junto de novo. Eu não tinha para onde ir, porque o que eu ganhava não dava para manter o nosso padrão de vida em Brasília. Brasília é muito caro. E aí fomos morar juntos de novo. Eu aceitei. Eu vou mudar agora, vai ser tudo diferente. As promessas. Eu falei, meu Deus, em nome da minha família, em nome dos meus filhos. Nessa época, meu filho era ginasta da seleção brasileira de ginástica. Que bacana. Então, assim, era treinamento intensivo mesmo. Ele era a promessa das Olimpíadas de 2021. Então, assim, eu não queria tirar. Eu fazia tudo aquilo pelo meu filho, porque eu queria que ele tivesse uma vida melhor, que ele tivesse, né, um futuro. Ele acabou com a carreira até do filho. Nossa.
Mas aí fomos morar juntos de novo. E vieram mais 2 filhos. Né? Mas nessa época, gente, eu já estava eu falo que eu estava para baixo do inferno. Nessa época já era estupro mesmo. Já não escondia nenhuma máscara. Ele Já não fingia, escondia, não te agradava, não fazia E nada. teus filhos porque- notando tudo aquilo, né? Vivenciando isso, tudo né? aquilo. Porque chega no momento que quando eles percebem que a vítima ela já aceitou. Porque demora pra gente aceitar. A gente ainda vai Pra se batendo de entregar, frente, assim, pra porque se acaba entregar as mesmo. forças, né? Só que chega uma hora que a gente acaba as forças. Sim. E nesse caso, tudo que te aconteceu no final, se não tivesse acontecido, você vê que foi sim um milagre. Sim. Porque se não tivesse acontecido, você não teria sido obrigada a sair dessa Sim. situação, porque você já estava refém. Gente, eu acho que sinceramente, olhando hoje tudo que eu vejo, tudo que eu vivenciei, eu não estaria viva. E eu não sei se não teria acontecido coisa pior. Porque conforme foi passando, depois desses 10 anos, que vieram os outros 2 filhos, que daí era estupro escancarado, que eu tinha que fazer para manter a paz da casa, e aí vieram mais os 2, né? Eu já não tinha, assim, um mínimo, eu já não queria mais. Eu tentava me separar e ele já não deixava. E eu vivia sob ameaça. Ah, se você se separar, eu não vou admitir ficar longe dos meus filhos. Se você se separar, eu mato vocês todos e me mato depois. Ou ameaçava meus pais. Então, era o tempo todo vivendo sob ameaça. coação e sob ameaça. Sim. Se você não fizer tal coisa... É uma prisão física e psicológica. Sim. E eu falo que nesse tipo de abuso, nesse nível de relacionamento abusivo, só existe uma solução, e é fuga. E Sim. para ter fuga, precisa ter estratégia. Só que, geralmente, a vítima está isolada. Imagina, ter Ela não sabe nem onde buscar, o que procurar. Sem estratégia, apoio. equilíbrio, autonomia, dinheiro. Por que o abusador trabalho. isola a vítima, Sim. né? Porque fica mais difícil para ela fugir quando ela não tem apoio. Exato. Claro. Aí ela abandonou já todas as amizades, não tem apoio mais, fica mais difícil sair. Então, ela sem apoio, ela adoecida emocionalmente, Sem trabalho. frágil, provavelmente já com depressão, com crises Não de tem energia pra ansiedade, nada, com né? vários outros transtornos da Meu ansiedade. Deus. Não tem, né? Tem que chegar num nível muito grave, como que foi que Sim. aconteceu para É, ela conseguir sair, né? A situação foi ficando cada vez pior. Porque até então, até um certo ponto, depois desses 10 anos, que daí vieram mais 10 anos, né? Nós estamos falando de Meu mais Deus. 10 O anos. dobro. São 20 anos. O dobro. São 20 anos. Meu filho tem 22 anos. Tem 2 anos que meu filho mais velho, né? Que ele tem pais, porque vai fazer 3 anos agora. Então, assim, são 20 anos de violência. Tudo que ele conheceu na vida, o mais velho, e as outras A duas, referência é essa. é violência. E é importante ressaltar aqui que os abusos são graduais mesmo. Sim. Vão aumentando. Quanto mais tem o abuso, a mulher continua ali na relação, não consegue sair, mas Vai progredindo. o abuso vai progredindo. Sim, aí E chega... aí piora cada vez mais. Que é o espiral, época, né? Sim. Nessa época, a gente já não saía mais sozinho, muito raro. Eu não dirigia mais. Eu não podia pegar o carro e falar, eu vou ali levar meus filhos na escola. Era um cárcere já. Nós tiramos, No as cárcere. nós tiramos as crianças da escola, Meu Deus. sim. Com a desculpa que ia fazer homeschool, porque tínhamos muitos filhos. Era E mais fácil. Era mais fácil, né? E eu estava grávida nessa época já do 4º filho, eu acho. E aí eu não conseguia levar. Eu estava muito mal de saúde, porque os 2 últimos filhos, assim, foi terrível. E eu já não conseguia andar e ele não fazia nada. Então, eu, às vezes, levava andando. Aí eu cedi, porque eu já não aguentava mais, eu não suportava. E aí as crianças saíram da escola e viviam em casa esse inferno todo. Então, cada vez mais foi ficando pior. E até chegar no ponto que eu não saía nem na esquina sozinha. Sim. Eu não ia comprar uma bala na esquina. E se não tivesse acontecido essa intervenção, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque muitas vezes a gente toma muito cuidado. Olha, Não vamos nos meter. não vamos nos meter, Sim. porque... Depois eles fazem as pazes e a gente fica de ruim. Exatamente. Né? Sim. E eu fiquei totalmente isolada. Antes, nesses últimos anos, né? Nos últimos 3 anos que eu tentava fugir dessa situação, assim, assustadoramente. Meu Deus do céu, eu preciso sair, eu não aguento mais. Eu já não suportava. A gente já pedia para morrer, eu e meus filhos mais velhos, quando a gente conseguia conversar um pouquinho, a gente não queria. A gente pensava assim, qual é a forma mais rápida de todos nós morrermos? A gente não aguentava mais.
A gente rezava para um avião cair na nossa cabeça. Acabar com o sofrimento. Acabar com o sofrimento. A gente chegava, às vezes, a pedir para Deus que todo mundo tivesse no carro, batesse o carro e a gente morresse. Mas aí a gente pensava, e se os pequenos não morrerem e ficar com ele? Porque tinha os pequenininhos, né? Então, a gente pedia a Deus para morrer. Porque não aguentava mais aquilo. Sim. Até que, né, a gente teve que mudar de casa. O pai dele também chegou e falou assim, olha, eu não aguento mais pagar essa casa, porque ele sempre querendo manter aquele padrão de vida de que, tipo, os irmãos dele têm boas vidas, vamos colocar assim, né? São formados, têm as suas mulheres, têm cargos de confiança. Então, ele vem de uma família abastada. E vem de uma imagem. Exato. A pessoa aumenta a imagem. Então, nesses lugares que nós nos mudávamos, apesar da gente não ter o que comer dentro de casa, a gente mantinha a aparência. Tinha que parecer. O Tinha que carro, a parecer. casa. Sim, exatamente. Então, ele não admitia que fosse diferente. E aí, o pai dele simplesmente falou assim, vocês vão ter que mudar, não aguento mais, e vocês vão para tal casa. Essa casa era da família, e era no meio do mato, num bairro afastado. Eu falei, meu Deus, estamos lascados agora a gente morre. Isolado. Agora a gente morre. Isolado, não tinha vizinho. E foi aí que aconteceu tudo. Foi. Eu enfrentei, na verdade, né? Teve apesar, eu falava assim, ó, não quero mais, vamos separar, as crianças vão te respeitar muito mais se você nos deixar. Mas eu sabia que ele não ia dar paz. Porque ele não quer te perder, né? O abusador, ele não quer perder um pano velho, imagina uma vítima. Eu falo que se ele pudesse colocar a gente num vidrinho, todos nós, assim, ele colocaria e ficaria olhando. Daqueles assim que pra admirar. de coleção. Porque você é um objeto. Na verdade, ele é o suprimento dele. Ele tira a força dele. Sim. No desequilíbrio das pessoas. Ele se alimenta disso, ele é um vampiro mesmo. Que as mulheres chegam para mim e falam, ele me chamava de louca. Eu falei, mas você estava no estado emocional desequilibrado. Então, quando a gente está nesse estado, não tem como a gente falar que a gente não estava completamente desorientada. Porque você fica. Exatamente. Você tem comportamentos que você tira mesmo todo o teu equilíbrio. Não tem como. No último ano que nós mudamos, foi bem no comecinho da pandemia que nós tivemos que nos mudar para essa casa. Eu comecei eu fazia lacinhos pet. Eu sempre tive muita facilidade com artesanato e eu precisava de um dinheiro. Sim. E a minha meta era fugir. Né? Então, eu falei assim, não, eu vou aproveitar, vou fazer os lacinhos, aprendi a fazer sempre escondido, gente. Eu sempre estudava escondido. Ele nem imaginava que eu estava... E o que ele fazia durante o dia? Ele saía? O que ele fazia? Às vezes ele saía, levava todas as chaves. A gente não podia sair. Sim. Muitas vezes ele levava, eu esqueci. Então, isso já é um caso cárcere. Eu esqueci a chave do portão, mas a da porta tá aberta, tá? Qualquer coisa, se você precisar, você me avisa. Mandava mensagem. E a gente estava trancado em casa. Vai ter que pular o portão. E nesse tempo todo, você chegou a comentar isso tudo com sua família, com alguém? Nunca. Não, porque ele ameaçava. Meus pais sabiam que tinha alguma coisa errada. Mas nunca Eles também perguntaram para você. Os filhos, né? Então, chega Sim. Gente. Eles sabiam que ele era explosivo, estourado, né? Mas tinha nunca que você tinha conversado abertamente com eles sobre isso? Não, com eles. Não. De agressão, muito menos. De agressão que eu já tinha apanhado. Só que ele já era nervoso. Exato. Bravo. Que ele tinha ameaçado a gente com faca, muitas vezes. Nada. Meus pais vieram saber depois. Então, quando a gente mudou para lá, eu comecei a querer juntar dinheiro. E ele meio que se encurralou um pouco, sabe? Eu consegui encurralar ele. Só que ele também se vingou. Porque ele começou a me envenenar. A minha filha pegou. Ele oferecendo, ele vinha com aquela, toma essa água. Toma esse café, toma esse suco. Porque eu comecei a fazer máscaras para vender. E pegou. Era o começo da pandemia. E máscaras diferentes? Sim. E aí eu virei a fazedora de máscaras de Campo Grande. E eu vendia bolo lá também, então muita gente me conhecia. Só que, tipo assim, o casal perfeito fazendo máscara. E ele o segurança, né? E aí eu consegui abrir uma conta bancária de uns anos para cá, escondido dele. Ele não sabia que eu tinha conta. Porque minha mãe mandava um dinheirinho às vezes para ajudar as crianças, comprar uma fralda, leite que faltava, o dinheiro sumia. Então, eu não tinha o dinheiro na minha mão. Aí, minha mãe abre uma conta sozinha, né? E aí, eu abri uma conta. E aí, eu comecei a vender as coisas. E aí, comecei a guardar dinheiro. Guardar. Então, eu tinha um dinheirinho guardado, escondido, né? E aí, nesse dia, eu falei, gente, ou a gente vai morrer aqui,
ou um dia eu vou ter que enfrentar. Eu não sei o que eu vou fazer. E aí, nesse dia, foi um dia depois do aniversário da minha filha mais nova. A gente saiu para entregar máscara. Era 4 horas da tarde. Saí para entregar máscara, passamos no mercado na volta, e eu falei, hoje eu vou falar alguma coisa. Minha filha estava sentada no banco da frente do carro e eu atrás. Eu nunca sentava com ele na frente. Eu sempre levava uma das filhas para fazer as entregas, justamente porque ele queria passar em motel. Ele queria porque queria, né? Me levar para algum lugar. E eu já não eu recusava? Não, eu recusava. E nesse dia eu falei assim, vai ser hoje. Aí eu falei assim, olha, vou aproveitar para falar uma coisa. Falei para ele, nós vamos chegar em casa, nós vamos deixar a Giovana, eu vou pegar o carro e vou sair sozinha. Ah, mas... Ele olhou assim, se assustou. Como que ela tá falando assim comigo, né? Deve ter pensado. Eu falei, eu vou sair sozinha. Que ele olhou pelo retrovisor, me dando aquela olhada, né? Tipo assim, o que você tá me falando, né? Eu vou sair sozinha. Você não vai. Você tem algum macho? Pronto, já colocou que tinha uma Sim. pessoa. Eu falei assim, eu não tenho ninguém. Eu falei assim, eu não tenho nem celular direito. Tem hora que eu não tenho nem internet, que você não deixa. Como que eu tenho alguém? Eu não tenho ninguém. Ah, mas você tem. E não sei o quê. E começou com aquela jogada, né? De tipo, você tem alguém, você tá me traindo, tá. Ok. Eu falei assim, você entendeu o que nós falamos? Eu vou chegar em casa e vou sair. Mas aonde você vai? Eu falei, eu vou numa igreja. Ah, mas então eu vou com você. Eu falei, não importa. Não, eu quero ir sozinha. Eu vou resolver uma coisa e vou sozinha. Ele falou, não, você tem alguém. Eu falei assim, eu não tenho ninguém. Inclusive, quando eu resolver ter alguma coisa com alguém, alguma vez na vida, vai ser com uma mulher. Porque eu achei que dessa forma, ele fosse falar assim, ela não quer nada com um homem. Na minha cabeça, não sei o que passou. Você tô mais segura até. Tô mais segura. Porque, não é um homem, é uma mulher. Nossa. Ficou doido. Ficou louco, ficou maluco. Nessa, ele me olhou assim, mas quando ele me olhou, quando ele virou, ele já tava com a chave de fenda tava com uma chave de fenda e uma faca, e eu não sabia. Dentro do carro. Virou, fechou a mão e começou. Enquanto me socava, me furava. Me socava e me furava. E minha filha vendo tudo. Sua filha... A Giovana, a terceira filha. Quantos anos ela tinha? 14. E ela vendo tudo. Entendi. E ela, pelo amor de Deus, minha mãe. E aquele desespero. O desespero. Não tinha uma alma viva na rua. Eu gritava, porque nós morávamos no meio do mato. Eu gritava por socorro e nada. E aí ele foi se tocando do que ele tinha feito. E ele falou, eu não vou deixar você viva de jeito nenhum. Eu vou queimar você. Eu vou te queimar, vou queimar seus filhos. Aí já não era mais dele, era meu. Só teus. Se você ela vai me denunciar. Se ela me denunciar, eu vou queimar, eu vou esquartejar. Você tá ferrada. Você não vai sair viva. E aí eu gritava, e quanto mais eu gritava, que eu falava, eu vou denunciar, mais ele ficava nervoso e mais ele me agredia. Sim. Até que minha filha, eu entendi o recado, minha filha virou para trás, segurou na minha mão e falou, mãe, para de falar, chorando. Para de falar. Sim. E eu entendi o recado. E a partir daí ela negociou com ele. Ela conseguiu negociar. Sim. A gente negociou, ele, né? Ela e ele. Negociaram que tinha sido um assalto. Nunca que dava para perceber que tinha sido um assalto, né? Do jeito que eu estava. E aí, nessa, ele teria me encontrado na rua. E teriam levado o celular dela. E eu fui para o hospital assim. Só que sob a ameaça de que se eu denunciasse, se eu contasse que tinha sido ele, ele ia matar ela. E os teus outros filhos estavam em casa? Por isso que eu falo que foi um milagre. Nessa, ele fez o maior show, né? A Cris foi assaltada, ligou para minha mãe, ligou para a mãe dele, ligou para todo mundo, fez aquele teatro, ligou para Brasília. Todo mundo ficou sabendo que eu tinha sido assaltada. E aí, essa amiga da minha filha, que era do centro também, que a gente frequentava, da evangelização infantil, ela falou assim, coitada da tua mãe, não sei o quê. Estourou um transformador na rua da minha casa. E nós ficamos sem energia em casa. As crianças, no caso, né? Sim. E ela falou assim, por que não traz? Eu não tinha previsão, né, de sair, porque eu ia fazer tomografia. Estava muito inchada, né? Porque os assaltantes foram bem malvados, né? Sim. E aí fiz tomografia, fiz raio-x para ver se tinha alguma coisa quebrada. E nisso ela ficou com dó, falou assim, pede pro seu pai trazer vocês para cá hoje e tal. Ele aceitou. Por Deus.
Acho que ele se sentia encurralado também. Ele se sentiu encurralado. Se eu negar, vai tava muito suspeita. tava muito exatamente. direto, né? E aí, como ele não parava de receber ligações, né, da família, minha mãe ele preocupadésima. buscar aliados. Exato. Né? Nessa, ele passou no hospital, deixou meu filho. Meu filho me abraçou e falou, mãe, eu sei que não foi um assalto. Aí eu falei, não foi. Aí, meu filho é muito calmo. Eu falo que eu devo a vida ao meu filho. Ele, apesar de ter sofrido tudo isso, ele é muito calmo. E ele falou, mãe, vamos com calma, vamos ver o que a gente vai fazer. Ter uma estratégia. Ter uma estratégia, porque dessa vez não vai passar. Tá, fui liberada. Nisso, o policial na minha frente, e eu não podia falar que tinha sido, né, o que era de verdade. E o policial pediu para ele trazer a Giovana, porque ele queria o depoimento dela também. E ele entrou junto. E os policiais já vêm de longe. E ele entrou né? junto. Sim, ele entrou junto, não largou do pé dela, respondia por ela. E como ela era menor, ele tinha o direito. Aproveitou. Exatamente. Tá, liberou. Aí essa amiga da minha filha falou assim, por que não vem todos vocês pra cá hoje? Não tinha energia na minha casa. Vem todos vocês pra cá hoje. Ele aceitou. Só que homem não pode vir. A mãe da menina falou. Ele achou que ele fosse dormir lá, eu acho. Entendi. Entendeu? Mas na porta da casa, tipo assim, só vocês e as crianças. Homem. Então era todos nós. Nossa, foi uma saída. Sim. Aí a mãe da menina me abraçou e falou, eu sei que não foi um assalto. Só que até então, minhas filhas, ninguém sabia de nada, só meu filho. E aí, não dava, né, não tinha como falar, tal. No outro dia, foi aquela ligação, que aí eu liguei para minha mãe, a minha mãe ligou para o meu irmão, que morava aqui também, e eles ligaram para esse amigo que foi me buscar e me levou para a delegacia. E eu denunciei. E aí eu tive que fugir para cá por segurança. E ele foi preso? Não, porque ele fugiu, né? Ele fugiu. Ele fugiu? Fugiu e você veio pra cá, você conseguiu, como é que fala? Medida protetiva. Medida protetiva. E você não soube, ele não sabe onde ele está, né? Na verdade, assim, ele sabe onde eu tô, porque eu tinha 2 processos, né? Um de guarda das crianças e um de violência física. O ano passado foi arquivado o meu processo, porque ele não representava mais ameaça. Deu 1 semana, ele moveu um processo contra mim para ver as crianças e para fazer a dissolução da união estável. É isso que eu ia perguntar. Você representou, porque como as vítimas muitas vezes elas têm que fugir de estado, de país, a gente não representa. E quando não representa, é arquivado. Eu depois representei. De 6 meses. Mas eu representei. Você Eu fiquei 1 ano com o botão do pânico, estranho, medida estranho. protetiva, sim. Eu fiquei 1 ano. Você veja, botando pânico. Com tudo. Fiquei. Porque passou o tempo, estavam longe, então ele não é mais uma ameaça. Exatamente. E aí, até que ele está cercando pela internet de novo. Essa segunda-feira, eu não sei, eu te falei? Eu passei o dia na delegacia. Porque ele acha, ele resolveu mandar mensagens por outra pessoa. Falando que, ele cerca... Ela dedurou ele, na verdade. Ele cerca mesmo. Ele quer notícia sua e das crianças. E aí a mãe dele entrou em contato. E eu tô nessa, esperando uma nova medida protetiva sair. Porque ele não dá paz. E você já foi na delegacia fazer. Agora... Amanhã eu vou de novo. Amanhã você vai de novo. Porque foi sair. negada. Foi negada? Foi negada. Sinto muito, Cris. Foi negada. E aí tem Mas, pessoas me pois é, procurando. Porque hoje em dia basta a mulher contar o que houve. É que como não é ele tão fazendo simples. diretamente, né? É uma coisa indireta. Sim. E diz que está em outra cidade. Sim. Ele não representa risco iminente. Iminente, não. Até Essa é a- pegar o carro, o avião, Sim. o ônibus e vir. Sim. Só que eu fui com a justificativa porque que eu fiquei com medo. Porque semana passada uma mulher, chegou na minha casa e perguntou, a Cristiane mora aqui? Meu Deus. 2 dias depois, um cara, a Cristiane mora aqui? E aí, no dia que eu fui fazer meu boletim de ocorrência, essa amiga dele falou assim, a Marisa queria muito ir ver vocês. Então, tudo não se liga? E aí eu falei, gente, eu tô desprotegida, eu tenho que fazer um BO? E o BO, a medida protetiva foi negada. Mas amanhã eu tô lá de novo. Vai de novo, com certeza. Com certeza. E é o que a gente vê na realidade, infelizmente, né? E essa Às vezes história- precisa acontecer para a mulher ser absurdo. ouvida. Sim. E, Daí já não Cláudia, dá pra ouvir esse relato dela, que é chocante, né? E lamento muito, e você tem um grande valor, né? De estar aqui e estar falando isso pra gente. Mas ele parece que ele cumpre todos os requisitos de um ciclo Você vê abusivo. que ele não tem empatia nenhuma. Nenhuma. O nível de frieza Você dele... acha que ele é um psicopata? Né? Ele tem Não indícios, só um narcisista, sim. Ele tem essa agressão indícios. física. Ele tem essa indícios
de uma crueldade, de uma frieza, né? Sim, assim como a mãe. Sim. Que também é assim. E, gente, sempre é muito... passando a mão na Sim. cabeça dele. É muito engraçado, porque assim, até fingir mudez, ele finge. Tipo assim, eu tive um problema na voz. Gente, ele finge mudez. É muito. Eles usam todos Usam os todos os recursos. A artifícios. criatividade Não tem É humana gigantesca. Não, É gigantesca. não é capaz até de alcançar o que eles podem fazer para encobrir ou para conseguir os seus objetivos. Eu falo assim, às vezes parece até que não é real. Do tanto de coisa, tipo assim, parando pra falar pra vocês, tudo que eu passei todos os tipos de violência. Todos. A enciclopédia Você do passou ciclo Sim, abusivo tava ali tava com comigo. você. Gente, ele rasgava minhas roupas e jogava farinha em cima. Porque aqueles filmes que a gente assiste na TV, né? Meus pais, No cinema. Porque vão dizer assim, imagina se isso vai acontecer na vida real. Sim. O cara fazer tudo isso. Sim, meus pais, quando foram me buscar, eu dormia num colchão dessa finura no chão. Por quê? Eu era punida porque não queria, né, ter relação sexual. Eu era punida. E hoje teus filhos estão com você, todos eles. Todos estão com eles você. comigo. E você tá com os Vocês teus estão pais. indo na fase da Eu recuperação. tenho a né, minha Cris? casa. Hoje eu não moro mais com os meus pais. Eu tenho a minha casinha Graças de a paz, graças a Deus. E como que foi a sua... você veio para cá, daí você logo se posicionou no trabalho. Como que foi você ter o resgate? Não foi fácil. E essa tua, Recuperação. essa tua recuperação emocional, inclusive, né? Não foi nada fácil. Eu falo assim, a minha recuperação mais tranquila, emocional, começou ano passado. Setembro. Porque os 2 primeiros anos foram assim, gente, mediando o problema. Por quê? Filho com problema, filha tentando suicídio, porque minha filha, o ano passado, tentou suicídio muitas Veja essa vezes, uma repercussão. delas. Então, assim, as duas, elas intercalavam, eu não tinha um minuto de paz. Por quê? Tudo que elas conheceram na vida era violência. Aí, Referência. chega aqui e nunca tinham saído. Aí queriam fazer tudo que nunca tinham feito. Então, foi aquela fase. Agora elas estão tranquilas, trabalham, tem as coisas que estão bem, estão se tratando e tal. Mas a minha cura mesmo, assim, que eu comecei a ver, me olhar mesmo, falar assim, não, eu preciso mudar as coisas. Ela começou quando eu vim pra cá, né? Mas no final do ano passado, que aí eu comecei um processo. Aí eu fui estudar terapias. Quando eu vim pra cá, eu conheci uma pessoa, né? Eu tinha muito medo. Isso que eu ia te perguntar, né? Como Eu fica a tinha cabeça e a muito condição medo. de se aproximar de uma pessoa, né? Se alguém encostasse em mim, eu começava a tremer. Tanto que esse meu namorado, hoje, né? Ele, nossa, coitado. Ele já viu cada coisa, nossa, assim, crise das meninas. Eu mesma, dele encostar e eu... Pera lá. Então, ter os meus traumas, os meus medos. Então, é uma construção também. Eu falo que eu era, quando eu cheguei aqui, logo que eu conheci ele, né? A gente começou a namorar 1 ano depois. Também foi uma construção de personalidade para ele me reconhecer de novo. E você também saber o que você gosta, Sim. quem você se reconhecer. Exatamente. Tanto Se assim que eu descobrir. mudei completamente. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei na pandemia. Não tinha o que fazer. Eu era fotógrafa, eu estudei fotografia, né? Eu comprei um curso escondido. O meu sonho era ser fotógrafa. E ele nunca, jamais, câmera é caro, você não vai sair por aí fotografando, nunca, jamais. Então, eu cheguei aqui, meus pais me deram uma câmera. Eu ganhei de presente. E aí, esse meu namorado trabalha com... Ele tem uma escola de futebol. E aí, ele me levou para fotografar. E eu entrei no mundo esportivo. Então, eu sou fotógrafa esportiva. Eu até tenho... Eu tenho reconhecimento na cidade com os adolescentes. Legal. E ele sempre falava assim, Cris, você é muito inteligente. Mas eu fiz faxina. Cheguei fazendo faxina. Eu não tinha trabalho, gente. Pandemia. Fazer Fazia qualquer faxina. coisa. Eu precisava de dinheiro. Precisava ser sustentado. Sim, precisava ajudar meus pais. Meus pais estavam me dando apoio, mas não dava. Eram 5 filhos. São 5 filhos, né? Sim. Então, eu comecei a fazer faxina. E nessa época, eu conheci ele. Ele falou assim, não, você tem talento, você tem que estudar, você é inteligente demais. Porque daí, eu fazia as planilhas da escola, Excel, Word, essas coisas assim. E aí, eu prestei vestibular. Eu prestei vestibular e faço 2 faculdades. Muito Oi, bem. que Que lindo. lindo, que lindo. Pois é. O que Parabéns. você faz? Faço nutrição e ciência da felicidade. Olha, a ciência da legal. felicidade é uma faculdade Sim. incrível ali na Unicesumar. Maravilhosa. Eu falo que a ciência da felicidade mudou minha vida. Eu imagino. Foi ali que começou a minha cura. Aham. E é Você começou a maravilhoso. entender que existe saída, né? Sim. Ô, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Qual o recado que você tem
para essas mulheres que estão hoje, né, vivendo exatamente ou parecido o que você passou e viveu? Primeiro de tudo, não se anulem. Não tentem entrar no padrão de outra pessoa por imposição. Nossa, dá até vontade de chorar de falar. Não deixe de viver sua própria vida para viver a vida de outro. Nós somos seres individuais, mulheres incríveis. A gente não precisa de um homem para se apoiar. Exato. A gente tem capacidade de ser o que quiser. Sim. E principalmente, não tenham dependência, porque é difícil, né? É fácil falar assim, É fácil falar, mas a gente não sabe o tenha. quanto é complexo. Sim, né? é complexo. O importante é deixar como recado até, no primeiro sinal de violência, já não levar tanto tempo. E não perpetuar normalizar isso, isso, né? exato. Já começar, algo está errado aqui, eu não posso. Não, eu sempre falo, é comum, mas não é normal, Sim, né? contestem as situações. Tipo, eu tenho um namorado. Ele falou tal coisa pra mim. Isso é legal? Esse comportamento Ter essa da pessoa? consciência, enxergar esses sinais. Sim. Isso serve para mim, porque também tem o seguinte, a gente não pode ter uma cartilha disso, porque às vezes o que é inadmissível para mim, que eu sempre falo, são minhas cláusulas pétreas, que não vão ser mudadas e não pode ser relaxo, pode ser diferente das suas, mas o que é do nosso Exatamente. entendimento do respeito, da lealdade com você mesmo, da tua segurança, inclusive, não pode ser, é imexível. Sim. Eu sempre dou como dica, assim, quando a mulher não tem ainda aquela a ciência de que ela está num relacionamento, principalmente se for algo bem velado, bem sutil, ela prestar muito atenção em como ela se sente nesse relacionamento. Porque é como você se sente em relação, como existe aquele relacionamento dicotômico, uma hora é bom, uma hora é ruim, uma hora é bom, uma hora é ruim. Como você sente na maior parte do tempo. Né? É como você se sente nesse relacionamento. Porque às vezes ela não consegue, o abusador, ele coloca tanta culpa nela que ela não consegue ver que não é ela culpada, né? E ela começa a achar que... Então, ela ter essa percepção, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu não sou ouvida, eu não sou respeitada, enfim. Isso já é um super Já sinal. ajuda a mulher a ter a consciência de que ela está num relacionamento abusivo. Despertar essa consciência. E uma outra coisa assim, que eu acho importante falar é que eu vejo a Lari falar isso o tempo todo, né? Do Instituto Batom. Não abandone essas mulheres. Sim. Porque muitas vezes é aquele negócio, né? Eu falei, ela não aceitou. Azar, Ou eu vire. falei, se vire, gente. Sororidade, gente. A gente precisa Que aí muito tem disso. aquela- Só Deus sabe o quanto é difícil. Não dá para julgar. Não E dá. Quanto mais Você não abandonar. sabe. Porque Exatamente. tem Então aquela não abandone. construção cultural também. Claro. Mulher de malandro, Sim. né? Exato. Gosta de no fundo ela apanhar. gosta. Você voltou porque Sim. gosta. No fundo ela Gente, gosta. o que Burra, quer? Sim. Continue, né? Como Mas que... eu entendo o Aham, contexto. como as pessoas me viam. O casal perfeito, com 5 filhos. Gostam da coisa. Gente, eu já ouvi isso. Nossa. Entendeu? É muito julgamento de quem não tem nem ideia do que Exatamente. está acontecendo. Então, não abandone aquela tua amiga que muitas vezes pode você ter indicado que fizesse alguma coisa e ela não fez. Não, e a gente pode falar 20 vezes, 30, 100. Sim, sim. E a gente tem que ouvir. E tem que ouvir cada vez que ela vem falar. Exatamente. Né? Porque às vezes, não vou mais ouvir, não vou mais nem atender. Ela tá de alguma forma tentando sair. Sim. Porque eu tentava. Nossa, a tua história é assim, sem palavras, fantástica e muito triste, muito pesada, mas ao mesmo tempo uma prova de que pode haver essa cura e essa força vem de várias maneiras. Uma prova de que a mulher pode sim recomeçar. Sim. Ela vai esquecer tudo que passou? Não, ela jamais. não vai. Não vai. Jamais. Mas ela pode sim. Construir uma nova história. Sim, Claro. A mulher é resiliente exatamente. a ponto de conseguir ser feliz novamente, né? Vai ser um processo, não vai ser do dia para a noite, é demorado, tanto que você mesmo fala, até hoje você tem pensamentos que você lembra. Então, você está no processo, né? E, principalmente, você usou isso para construir algo bom na sua vida. Hoje você estuda, você faz 2 faculdades e você vai acabar usando a sua história para ajudar outras mulheres. Sem dúvida. Né? Então, assim, você saiu também do lugar de vítima para você construir uma nova história. Isso
É fantástico. É muito Grande lindo você protagonismo. deixar essa mensagem para as outras mulheres. Exatamente. É possível. É possível. É possível. Ô, Cris, e onde a gente te encontra? Me encontro no Insta, tem 2, mas assim, o que sou eu mesma, assim, né? Como pessoa, é o cristiane.zuppa, Z-U-P-P-A. E é só dar um oizinho por lá. Tá ótimo. Sua história é fantástica e, assim, inspiradora para... Eu espero que Nossa. inspire realmente outras mulheres. E eu falei, se um dia eu saísse viva dali, né? Nas minhas orações de quase morte, eu queria ajudar outras mulheres a se encontrar. E eu espero que isso toque alguém e que alguém possa ser... Agora eu pontuaria só, graças a Deus você saiu viva, né? Mas acho que é importante deixar esse recado para as mulheres que poderia não ter saído viva. Porque Então, foi até o extremo, né? Exato. Cláudia? Então, assim, busque ajuda. Claro, você não tinha conhecimento, você não tinha como, mas hoje que a gente tem essa disseminação de conhecimento, a gente usa o Instagram, usa... As mulheres têm, né? Busque então, assim, rede de apoio. Não Procure, pesquisem. minimizem uma agressão, não menosprezem achando que não vai dar em nada, que pode vir a ocorrer uma morte, sim. Exatamente. Poderia ter ocorrido. Como todos os Né? dias acontecem. Como todos os Exatamente. 8 dias. feminicídios por Como dia, que a gente todos os sabe que é um dias. número Então, assim, subnotificado. Acho muito importante você, no teu depoimento, perfeito, mas pontuar assim, eu tive essa sorte, você Sim. pode não ter, Sim. você Exatamente. pode não ter. Então, no primeiro sinal de violência, busque ajuda, busque apoio de familiares, de amigos, até de estranhos, se precisar. Quem mais me ajudou E- foram os estranhos nesses Exatamente, anos todos. exatamente. Mesmo porque eu não podia contar, né, para os meus pais. Pois é, mas assim, não Não se chegar nesse atole extremo, né? nesse isolamento. Busque ajuda antes que seja tarde demais. Porque no seu verdade. caso, graças a Deus, Acabou teve bem. tempo de reconstruir. E agora a mas gente poderia não esperar que essa medida protetiva saia Sim. e que você continue segura com a tua nova vida. Exatamente. ter. Infelizmente a gente vê essa parte, né, da justiça ainda engatinhando, né? Muito, Porque E negando muitas coisas que são super necessárias. Sim. É isso, né, gente? Eu quero agradecer, Cris, quero agradecer, Cláudia, a presença de vocês. E aqui a gente finaliza esse podcast. Obrigada, meninas. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima Até, semana. gente. Até mais. Tchau.